Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre os múltiplos e submúltiplos das unidades de medida. Então acompanhem comigo. Objetivos da nossa aula: compreender os múltiplos e submúltiplos das unidades de medida, resolver situações problemas envolvendo os múltiplos e submúltiplos das unidades de medida. Você conhece os múltiplos e submúltiplos de diferentes unidades de medidas para volume, capacidade, tempo, entre outras. Você lembra como são feitos os cálculos para fazer essas transformações? Se não lembra, pessoal, não tem problema, porque nós vamos falar disso agora, ok? Falando sobre a vacinação contra o Covid-19. Acompanhe a informação da Anvisa em relação à administração da vacina contra o Covid-19. As 3 vacinas distribuídas pelo Programa Nacional de Imunização, PNI, do Ministério da Saúde atualmente possuem diferenças significativas no que diz respeito ao processo de conservação e armazenamento, preparo e dose a ser utilizada e intervalo de tempo entre as aplicações das doses. Acompanhe aqui no quadro, pessoal. Por exemplo, a Coronavac, pessoal, 0,5 ml por dose. AstraZeneca, 0,5 ml por dose. E a Pfizer, 0,3 ml por dose, ok? Então, há diferença entre as 3 quanto à dosagem, né? E também contra o tempo para tomar a segunda dose, a terceira dose, né? Como vocês já sabem, né, pessoal? Observe que a dose de vacina contra o Covid-19 é de 0,5 ml ou 0,3 ml, conforme o tipo. Vamos retornar ao significado do prefixo no SI. Então, mili. Mili, o que significa, pessoal? 10 elevado na menos 3. Quanto é 10 elevado na menos 3? É um número extremamente pequeno, 0,001. O último número, pessoal, é o número 1. E após a vírgula são três casas aqui, tá vendo? Então, ó, número negativo, porque é um número pequeno, e após a vírgula, 3 casas, que é o que representa esse número 3 ali, o nosso expoente. Portanto, ml, que significa mililitro, corresponde à milésima parte do litro. 0,5 ml corresponde a meio mililitro. E 0,3 ml corresponde ao quê? Então, respondam essa pergunta, pessoal. Pesquisem um pouquinho e descubram o que quer dizer, né? Quanto equivale 0,3 ml, ok? Medidas de volume e capacidade. Então, nessa tabela, pessoal, nós trazemos os múltiplos e a relação com o metro cúbico. Então, nós temos o quilômetro cúbico, km ao cubo, que equivale a 10 elevado na 9 metro cúbico. Hectômetro cúbico, hm ao cubo, que equivale a 10 elevado na 6 metro cúbico. Decâmetro cúbico, d ao cubo, que equivale a 10 elevado na 3, ou seja, 1000 metros cúbicos. Esses foram os múltiplos. Os submúltiplos são aqueles valores menores, né, pessoal? Então, olha só, decímetro cúbico, dm ao cubo, equivale a 10 na menos 3 metros cúbicos, ou seja, 1000 litros. Centímetro cúbico, cm ao cubo, equivale a 10 elevado na menos 6 metros cúbicos, 1 litro. Milímetro cúbico, mm ao cubo, equivale a 10 elevado na menos 9 metro cúbico, 1 mililitro. Vamos resolver um exercício, então acompanhe aqui comigo. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, o consumo de água de uma pessoa deveria ser, no mínimo, de 180 litros por dia. Qual seria o consumo mensal em metros cúbicos de água de uma família de 4 pessoas? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o valor médio que uma pessoa deveria consumir por dia. Mas nós não queremos saber de uma pessoa, nós queremos saber de 4 pessoas e o consumo mensal, então considera 30 dias. Pense um pouquinho, resolva no caderno e já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Então acompanhe aqui comigo a correção. Então esse exercício, pessoal, bem simples, relativamente bem simples. Nós conhecemos aqui o valor para uma pessoa, de litros para uma pessoa consumir durante o dia. Nós queremos saber o quê? Para 180 litros por pessoa, quero saber 4 pessoas durante consumo mensal durante 30 dias. Então, para eu fazer o cálculo, basta eu multiplicar 180 litros, 4 pessoas, 30 dias. Valor da multiplicação, 21.600 litros de água essa família iria consumir. Sabemos o que, pessoal? Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, correto? Então, 21.600 litros equivalem a quantos metros cúbicos? Simples, professora, basta eu dividir por 1.000. Exatamente. Peguei a quantidade em litros do consumo dessa família, dividi por 1.000 e aí eu tenho 21,6 metro cúbico, correto? Tava fácil, né? Agora vamos falar da relação entre unidades de tempo. Essa vocês já conhecem, já usam no dia a dia de vocês, mas vamos falar um pouquinho aqui, pessoal. Então nós temos as unidades e a relação com o segundo. Então, minuto. 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora, 3.600 segundos. 1 dia, 86.400 segundos. 1 ano, 3,2 vezes 10 elevado a 7 segundos. Professora, por que você escreveu aqui em notação científica? Porque é um número bem grande. Então, se vocês quiserem ver a representação dele, façam, pessoal. É fazer o 3,2 vezes 0,000001, né? E aí vocês vão ter, lembre-se, após a vírgula tem que ter 7 números. E o último número é o número 1, correto? Relação entre unidades de tempo. No SI, a unidade de tempo é o segundo. De acordo com a primeira definição, 1 segundo era a fração 1 sobre 86.400, que equivale a 0,0016 do dia solar médio, correto? Mais um exercício para a gente praticar usando essas unidades, pessoal. Segundo pesquisa realizada por Kantar Ibope, média sobre o consumo de vídeo no Brasil, em média, cada usuário passa 1 hora e 49 por dia assistindo serviços de vídeo on demand, pagos. Não consegui pronunciar corretamente, pessoal, mas sem problema. Em um mês, qual é a média de tempo que um usuário passa assistindo a vídeos on demand pagos? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Que, em média, uma pessoa, né, cada usuário passa 1 hora e 49 minutos assistindo a vídeos. Aí, o que quer saber? Em um mês, correto? Então, pensem um pouquinho, pessoal, releio a informação e a gente já volta com a resposta.
E aí, pessoal, resolveram? Então vamos para a correção. Vamos ler novamente, pessoal, apesar da professora não pronunciar essa palavra corretamente, vamos lá. Então, seguinte, segundo pesquisa realizada por Kantar e Ibope, a média sobre o consumo de vídeos no Brasil, de cada usuário, é de 1,49, 1 hora e 49 minutos por dia, assistindo ao serviço de vídeo on demand, ok? Em um mês, qual é a média de tempo que um usuário passa assistindo a vídeos, ok? Então, nós conhecemos, pessoal, o consumo diário de uma pessoa, correto? Então, aqui, ó, um usuário, 1 hora e 49 minutos por dia, vendo o vídeo. Nós queremos saber em 30 dias, um mês, correto? Então, nós pegamos 1 hora e multiplicamos por 30 dias. Então, nós temos 30 horas. Na sequência, não é só 1 hora que ele fica 1 hora e 49 minutos. Pegamos 49 minutos e multiplicamos novamente por 30. O resultado dessa multiplicação, 1.470 minutos, correto? Aqui, pessoal, conhecemos horas e minutos. Então, precisamos juntar toda essa informação, correto? Então, nós vamos pegar esses minutos e transformá-los em horas, ok? Então, sabemos o que, pessoal? Que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, a quantidade de minutos, 1.470 minutos, eu vou dividir por 60. Quando eu realizo essa divisão, eu tenho esses minutos representados em horas. Então, feita a divisão, 1.470 que divide por 60, resultado 24,5 horas. Ok? Terminou? Não, porque aquele 24,5 horas tem que somar com as 30 horas diárias que a gente já tinha calculado. Somando as duas, essa é a representação 1 hora vezes 30 dias e aqui a representação dos 49 minutos por dia, agora em hora. A soma dos dois resulta em 54,5 horas. O que significa, pessoal? Significa que, em média, uma pessoa passa 54,5 horas assistindo a vídeos pagos, né? Esse 54,5 horas, pessoal, equivale a 2 dias, 6 horas e 30 minutos. Então, se vocês pensarem, pessoal, é muito tempo, né, pessoal? Se você contar o tempo que você fica ali na frente do celular, da televisão, do computador, assistindo a vídeos pagos, né, serviços que a gente paga para consumir, nós passamos em média, né? Se passar 1 hora e 49 minutos, em média nós passamos 2 dias e 6 horas do nosso mês assistindo a esses vídeos, correto? O que nós falamos hoje na nossa aula? Nós falamos sobre medidas de volume, pessoal. Nós sabemos de volume e capacidade. Nós sabemos o que, pessoal? Que o Sistema Internacional de Unidades, ele definiu que o litro seria a nossa unidade padrão, que nós passaríamos a usar sempre que falássemos de capacidade, de litros de água dentro de um recipiente ou quantos litros de leite tem dentro de determinada embalagem, nós usaríamos o litro. Então, o litro é a nossa unidade padrão adotada pelo Sistema Internacional de Unidades. E também falamos sobre medidas de tempo, que é aquelas, pessoal, que a gente já conhece bem, que a gente já sabe que 1 hora equivale a 60 minutos, que essa 1 hora equivale a 3.600 segundos e todo aquele trabalho que a gente sabe que precisa para trabalhar a unidade de tempo, correto? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve!